Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa próxima aula, que vai ser sobre as diretrizes para a prescrição de fitocannabinoides. Finalmente, a gente vai aprender na prática como prescrever. Vocês já passaram pelo conteúdo teórico para entender quais são as misturas, quais são os tipos de medicamentos, como entender uma medicação boa. E agora a gente vai passar para a parte, na verdade, prática. Antes da gente mergulhar nessa parte 100% prática, eu preciso discutir com vocês quais são então as diretrizes que vão nos guiar, ok? Em cima de quê, tá? E de quais argumentos a gente vai basear a nossa prescrição, a nossa prática clínica. E os nossos conteúdos, eles foram embasados em cima das RDCs, das resoluções da Anvisa e de algumas leis, como a Lei 12842, de 10 de julho de 2013, e tudo que essas normativas nos comandam, tá? E aí a gente vai lembrar um pouco do ato médico. Nós médicos, vocês dentistas, vocês têm um grupo de atividades, né, um conjunto de atividades que são as atividades que vocês podem desempenhar, que está prevista no rol de atividades que vocês podem desempenhar. Isso é o ato médico. O ato médico é oficialmente uma lei, e é uma lei de 10 de julho de 2013. É um conjunto de atividades complexas e exclusivas que só podem ser realizadas por médicos legalmente habilitados com o objetivo de cuidar da saúde do paciente. O dentista que está assistindo esse conteúdo também é baseado num código muito parecido. Então, nós temos a ciência do que é a nossa obrigação de fazer, né? O que eu posso fazer para o nosso paciente. Em resumo, o ato médico engloba diagnóstico, tratamento, prevenção e reabilitação de doenças, é baseado em conhecimentos científicos, habilidades técnicas e princípios éticos rigorosos, visa a promoção da saúde, o bem-estar e a qualidade de vida do paciente. Então, nós temos um grupo de funções que somente médicos e somente dentistas podem fazer, e nós temos alguns princípios, tá, que o ato médico nos garante. A exclusividade, somente médicos podem realizar os procedimentos previstos no ato médico. A autonomia, o médico tem autonomia para tomar decisões sobre o cuidado do paciente com base em seu conhecimento e experiência. É em cima desse argumento que nós ficamos bem tranquilos de prescrever cannabis. Responsabilidade, o médico é responsável pelas suas ações e pelas consequências do ato médico. Então, isso também é rastreável, porque nós somos responsáveis por todas as nossas ações, inclusive a prescrição do nosso medicamento. Tá? Cientificidade, o ato médico deve ser baseado em conhecimentos científicos comprovados. E é isso que vocês estão fazendo aqui, adquirindo conhecimento científico para embasar a nossa prescrição de cannabis, ou seja, de qualquer medicamento que vocês quiserem. Vocês têm que encontrar o seu respaldo científico para poder estar sugerindo aquela prescrição. Humanização. O médico deve tratar o paciente com respeito e compaixão, considerando as suas necessidades físicas, emocionais e sociais. E aqui, em cima desse conceito de humanização, a gente tem como trazer um outro conceito, tá? Eu vou exportar um outro conceito já já em cima disso. Mas a lei do ato médico, ela define quais são os procedimentos privativos ao médico: diagnóstico de doenças, prescrição de medicamentos, realização de cirurgias, solicitação de exames, interpretação do resultado dos exames, acompanhamento da evolução do quadro clínico do paciente, orientação sobre as medidas de prevenção de doenças, emissão de laudos médicos, atendimento em emergências e cuidados paliativos. Nós temos também, tá, que o ato médico ele não é engessado, tá? Ele não é estático, ele é fluido, e com o avanço da ciência, muita coisa está mudando também em relação ao que as outras profissões conseguem fazer, né? Tem muita profissão agora que está fazendo procedimentos que seriam do ato médico de estarem sendo feitos, tá? E isso hoje é uma área cinzenta, é um gray area que a gente precisa definir direitinho, porque tem muita coisa errada acontecendo, tá? É em cima disso que a lei do ato médico previne o paciente de ficar exposto a profissionais não capacitados fazendo coisas, tá? Em cima daquele argumento da humanização, a gente traz a lógica do uso compassivo. O uso compassivo, vocês precisam aprender esse conceito, tá? O uso compassivo também ele é confundido com o acesso expandido, porque esses dois conceitos vêm muito juntos, eles vêm casados, tá? Porque principalmente se a medicação ela é difícil de obter, eu não tenho essa medicação aqui, eu vou ter que pedir essa medicação, eu vou ter que solicitar essa medicação.
mas mesmo assim, o uso compassivo é um programa que permite que pacientes tenham acesso a medicamentos ou dispositivos médicos que ainda não foram aprovados pela agência reguladora do país, como a Anvisa. E aqui nós temos, por exemplo, que a Anvisa já regulamentou produtos à base de cannabis, mas tem alguns produtos derivados da cannabis que a Anvisa ainda não regulamenta. Ela aceita, ela entende como uma medicação, porque vem com o laudo farmacêutico, mas ela ainda não regulamentou como registro, tá? Muitas medicações vêm e vão. Tem o Mevatil, por exemplo, o Sativex, que já tiveram registro no Brasil, e esse registro não está mantido, tá? Essas medicações perderam registro. Talvez por desinteresse, tá? Desinteresse aqui no mercado brasileiro, porque agora mais coisas estão chegando. Mas o uso compassivo, então, é a capacidade que eu tenho de escolher o tratamento do meu paciente, porque a gente já chegou no limite dos tratamentos convencionais, no limite dos tratamentos que a gente já tem disponíveis, tá? E aí o uso compassivo é para pacientes que não têm outras opções de tratamento disponíveis. O medicamento ou o dispositivo médico ainda está em desenvolvimento e sendo testado em estudos clínicos. A decisão de usar o medicamento ou o dispositivo compassivamente cabe ao paciente, ao médico e à agência reguladora. Nós temos então a responsabilidade tríplice, tá? Entre o paciente, o médico e a agência reguladora. No Brasil, o uso compassivo é regulamentado pela RDC 38 de 12 de agosto de 2013. E aí, se vocês se lembram da aula de História da Medicina, né, de História da Cannabis, a gente fala que no ano de 2013 a gente não tinha regulamentação de cannabis. Então, para a gente ter a regulamentação de cannabis no Brasil, primeiro a gente precisou ter a lei do uso compassivo, que é a justificativa que a gente se baseia para poder prescrever cannabis. Nós já tentamos todas as alternativas para o nosso paciente e não tivemos sucesso, não obtivemos êxito no tratamento. Então, a partir de 2014, as primeiras autorizações foram sendo concedidas para a gente importar, e essa autorização especificamente vem do uso compassivo. Eu tenho que pedir à agência reguladora para ela ir lá e conhecer aquele medicamento, fazer então uma regulamentação para esse medicamento, porque o meu médico me prescreveu. Então, isso que também começou, né, a nossa justificativa de prescrição de cannabis. A RDC 38 fica aprovado o regulamento para a condução de programas de acesso expandido e uso compassivo e fornecimento de medicamento pós-estudo. Aqui deixa muito claro que esse medicamento ele tem que ser prescrito sobre uma justificativa clínica pós-estudo, tá? Conceituando, inclusive, que o uso compassivo é diferente do uso expandido e que esse fornecimento realmente vem com um embasamento científico. A gente tem que embasar o pedido, tá? Hoje, com o cannabis, a gente não está precisando fazer um embasamento muito sólido, tá? A gente só faz um pedido para a Anvisa, uma solicitação de importação, e hoje em dia já é automático. Mas, por exemplo, se eu fosse pedir para prescrever um psicodélico, vamos supor a psilocibina, que não tem uma regulamentação ainda no Brasil, eu tenho que pedir uma autorização de uso compassivo, eu tenho que achar um paciente que seja justificável, eu tenho que provar que esse paciente já tentou de tudo, eu tenho que trazer um caso muito bem documentado, com todos os dados, com tudo que eu tiver, e pedir à agência reguladora para fazer esse teste, tá? Para fazer essa experiência, principalmente com embasamento científico, tá? Isso é uma hipótese, tá, pessoal? Mas a prescrição de psilocibina iria funcionar assim, tá? Ou irá funcionar dessa exata maneira. E aqui a gente tem dois artigos importantes que a gente precisa ler. O artigo 10º, Programa de Uso Compassivo. Disponibilização de medicamento novo promissor para uso pessoal de pacientes e não participantes de programas de acesso expandido ou de pesquisas clínicas. Então aqui a gente tem essa diferenciação. Projeto de pesquisa é uma coisa, o uso expandido é outra coisa e o uso compassivo é outra coisa. E aí, esse medicamento, ainda sem registro na Anvisa, que esteja em processo de desenvolvimento clínico, destinado a pacientes portadores de doenças debilitantes graves e ou que ameacem a vida e sem alternativa terapêutica satisfatória com os produtos registrados no país. Então aqui traça um panorama de tudo que eu posso e tudo que eu devo, tá? Deixa a gente bem sem dúvidas, tá? De como proceder.
O medicamento disponibilizado deverá apresentar evidência científica para a indicação solicitada ou estar em qualquer fase de desenvolvimento clínico, desde que os dados iniciais observados sejam promissores e que se comprove a gravidade da doença e a ausência de tratamentos disponíveis. Então, notem aqui, pessoal, que a Anvisa ela nos dá uma certa liberdade, mas ela também nos traz responsabilidades. Ela fala assim, tá, tudo bem, você tem liberdade em cima de tudo que a gente viu, ato médico, uso compassivo de prescrever, mas me prova por que você está prescrevendo e eu preciso ter isso, eu preciso ter essa base para provar por que eu estou prescrevendo. E isso a gente está conseguindo agora. O conhecimento científico que vocês estão adquirindo aqui vai permitir vocês construir um laudo, construir um relatório médico para satisfazer essa necessidade. E o próprio acompanhamento que vocês aprenderam aqui, como metodologia de acompanhamento, faz parte também de ferramentas para trazer mais informações, para embasar os nossos argumentos. Então, todas as vezes que a gente for solicitado a apresentar um documento do paciente, a gente não ter medo de apresentar tudo o mais completo possível, principalmente porque isso é uma orientação expressa da nossa agência reguladora. Então, para a gente fazer tudo certinho, a gente tem que ser bem sistemático. E aí, para solicitar o uso compassivo, o paciente deve ter uma doença grave ou fatal, para a qual não haja tratamento disponível, ter um médico corajoso que esteja disponível para prescrever e acompanhar isso, tá? A definição de doença grave ela é muito ampla, porque eu consigo dizer que o meu dedo, que eu tenho uma lesão nesse dedo, eu acho que dá para ver que ele é um pouco diferente, tá? Um exemplo. Eu sou violonista. Se eu perco o meu dedo, eu tenho um agravo, eu tenho uma doença grave que vai me tirar o meu ganha-pão, por exemplo. Então, um dedo a menos é uma doença grave para algumas pessoas. E aí, esse conceito de doença grave ele é completamente subjetivo e a gente pode se basear nisso para escrever os nossos argumentos. E é bem racional que a gente use isso, tá? Para escrever os nossos argumentos. E aí o médico, ele deve, com certeza, já disse isso para vocês, mas a gente tem que obter o consentimento do paciente. A gente tem que explicar para o paciente aonde que ele está entrando. Atendi um paciente de Parkinson esses dias, tá? Hoje, mais especificamente, a gente está construindo um laudo de judicialização que o primeiro foi negado. O primeiro foi negado com a justificativa de que o advogado não tinha incluído no pedido dados científicos que embasassem o pedido, que justificassem isso, que mostrassem que uma pessoa já se beneficiou disso. E aí parte da minha responsabilidade como médico de construir esse laudo é vir e buscar na história da ciência todas as referências que podem ajudar o meu paciente a conseguir isso, tá? Então é uma obrigação nossa ter esse banco de artigos, não é difícil, vocês têm acesso a um banco de artigos que eu uso para fazer isso. Então tá tudo aí na biblioteca de artigos científicos, tá? Mas é uma obrigação médica a gente obter o termo de consentimento livre esclarecido para a gente informar o paciente da onde que ele está entrando e de como que é esse processo. É um processo off-label? É sim, então faz sentido a gente ir atrás de ter esse consentimento livre esclarecido, tá? A gente vai enviar esse termo de consentimento para a agência reguladora. No caso de associações, a gente vai ver como prescrever. O laudo que a gente já fornece já serve, né, de TCLE. A gente informa que o paciente obteve cannabis medicinal sob prescrição médica e que isso vem da falha terapêutica X. A gente precisa fazer isso, tá? Então, com associações que não possuem registro na Anvisa, elas possuem autorizações sanitárias para funcionar, a gente consegue através do laudo. Com a farmácia que tem autorização sanitária para a Anvisa, a gente não precisa disso. Só a receita já vale. E para importadoras, quando a gente tem que pedir esse acesso através de importação para a Anvisa, aí sim faz sentido a gente justificar com um motivo, tá? Então é interessante a gente mandar pelo menos um laudo explicativo do porquê que a gente está solicitando isso. Não é uma requisição formal, mas você tem que se respaldar. Então faz sentido você emitir esse laudo. O seu paciente ele vai gostar de receber esse laudo. Tem modelos de laudos bem simples, que são mais ou menos o mesmo laudo que a gente manda para a associação, por exemplo, as associações. Tem algumas associações que nem pedem o laudo, algumas já vão solicitar isso como uma exigência, tá? E aí eu sugiro que vocês utilizem essa metodologia que vocês aprenderam aqui, ou que aprenderão ainda, se não assistiram a aula de metodologia, para
fazer a aquisição de informações do seu paciente e utilizar isso para construir o argumento mais robusto. Exatamente para isso que essa metodologia serve, para a aquisição de dados tanto científicos como jurídicos do nosso paciente e legais para nós. A gente tem que comprovar uma supervisão. E na hora que o juiz pedir para você, você vai ter ali um monte de material para mostrar para esse juiz, tá certo? A agência, depois que você solicitar isso para ela, ela vai tomar uma decisão se ela libera ou não, tá? Igual a gente falou do caso da psilocibina. Se eu tivesse prescrevendo psilocibina, isso ia passar por uma junta médica, ia ter um rebuliço muito grande, tá? Para as pessoas decidirem se isso está na hora ou não de acontecer, tá? Se isso tem uma justificativa real ou não. Geralmente a justificativa é mais científica mesmo do que ideológica e as coisas acontecem, senão as coisas não aconteceriam, né? Mas hoje o processo de solicitar essa autorização para a Anvisa é automático no caso da importação e ele não é necessariamente automático no caso da associação ou da farmácia, tá? A farmácia que já tem, a gente já disse, a farmácia que já tem autorização sanitária, não vai ser necessário a gente comprovar, a gente pedir autorização, porque a farmácia ela já conseguiu, aquela empresa farmacêutica já conseguiu. As associações, eles têm que ter essa documentação arquivada quando solicitada demonstrar e para importar, hoje a Anvisa já tem um sistema automático com as empresas que ela reconhece que são empresas que atendem aos parâmetros da Anvisa para uma medicação, a gente já tem uma autorização automática de importação. Então você entra no site do Gov, você faz ali o processo e essa autorização é automática para aquelas marcas e produtos que já estão ali listados na lista da Anvisa, tá? Que já tiveram um relacionamento ali estável com a Anvisa. Só lembrando vocês que o uso compassivo, então, permite a gente prescrever qualquer coisa para qualquer paciente que apresente falha terapêutica. E a gente precisa fazer o quê? Pegar isso, essas duas sínteses e gravar bem. Eu preciso justificar a minha prescrição e eu preciso justificar o porquê que eu estou prescrevendo, que é dizer quais as terapias que o meu paciente já tentou e não conseguiu melhorar. O que ele já tentou que não deu certo. A gente precisa mostrar isso, quantificar isso e evidenciar bem direitinho. E aí, em relação ao THC, porque o THC é um bicho papão, tá? Algumas coisas a gente precisa entender em relação ao uso compassivo, em relação à prescrição de THC. THC realmente a gente aprendeu até agora, né, sobre o sistema endocannabinoide, que o THC ele modifica o sistema endocannabinoide, ele altera o sistema endocannabinoide. Então não faz sentido a gente prescrever THC para pessoas que estão em formação, com o sistema nervoso central em formação, a não ser que essas pessoas tenham uma indicação clínica para essa intervenção, tá? E hoje nós entendemos que o THC ele é uma intervenção em muitos processos do sistema nervoso central e hoje nós já entendemos também que a deficiência endocannabinoide em algumas patologias nos autoriza a suplementar o endocannabinoide anandamida com THC. Guardem essa informação. Então, em relação ao uso compassivo, nós vamos ter essa liberdade para crianças autistas. Ah, mas você não disse que não ia prescrever THC para criança? Crianças neurotípicas não precisam. Adultos, jovens neurotípicos não precisam. Mas as pessoas que têm uma justificativa clínica que então a gente entenda que pode ser suplementado com um certo grau de THC, e aqui THC entenda qualquer grau de THC, mas nas proporções que a gente vai ver que são as mais seguras, tá, pessoal? Porque a janela terapêutica do THC é diferente da do CBD, como a gente já viu. Então, nós temos sim a autorização dentro do uso compassivo de prescrever qualquer medicação que tenha um certo grau de THC para os nossos pacientes. É só a gente entender o objetivo dessa prescrição. E aí é escolher o paciente, um paciente autista que tem todos esses transtornos de neurodesenvolvimento e hoje nós conhecemos que o autista tem menos anandamida, então faz sentido suplementar THC. Então, dentro desse cenário, onde a gente entende a justificativa clínica, a prescrição de full spectrum de THC, ela tem o seu espaço, tá? Então, a gente não precisa ter medo do THC, como muitas pessoas vão tentar fazer você ter medo de THC na vida, não tenham, tá? Tem um conhecimento para vocês aprenderem a dominar mais essa molécula, porque ela é diferente.
E hoje, só lembrando vocês que tem esses 2 artigos aqui que são referência do professor Adi Aran, que eu espero que vocês em breve tenham um momento com ele, tá? Eu vou fazer de tudo para acontecer. Aonde o professor Adi Aran, que é um israelense pesquisador de cannabis em crianças autistas e em crianças no geral, ele já teve estudos muito avançados já de fase 1 e fase 2 para crianças, para tolerabilidade e segurança em crianças. Então ele viu que as medicações Full Spectrum, composição Full Spectrum 20 para 1, 20 partes de CBD para uma de THC, são muito bem toleradas e aceitas por crianças autistas. Então, outro ponto importantíssimo que a gente tem que respeitar é a autonomia do paciente. O seu paciente, provavelmente ele vai chegar no seu consultório pedindo cannabis. Doutor, eu descobri que cannabis serve para o Parkinson. Doutor, eu descobri que cannabis serve para minha fibromialgia. Eu queria que você prescrevesse. Então, vocês provavelmente já devem ter passado por isso no seu consultório e talvez seja por isso que vocês estejam aqui. A gente precisa respeitar a autonomia do paciente de buscar uma nova alternativa e de não tolerar as alternativas que ele já tentou, tá? Isso tudo vai somando em um argumento bem robusto que vai te deixar bem feliz e tranquilo e seguro na prescrição de cannabis. Principalmente porque o seu paciente ele vai pedir. O seu paciente vai te dar essa demanda, tá? Então, é outra coisa que a gente tem que defender a autonomia do nosso paciente de chegar e falar assim: eu não tolero medicação de farmácia. Vai ter as pessoas que vão chegar para você e vão dizer: doutor, eu não tolero de jeito nenhum medicação comprimido de farmácia. Não tolero nenhuma medicação alopática, industrial, tá? Eu só quero ser tratada por naturais. E isso é um código que a gente precisa obedecer, tá? A autonomia do paciente. Então a gente precisa se preparar para isso. Dentro desse nosso mundo globalizado, o acesso à fitoterapia hoje está muito difundido. E pessoal, desculpa falar, vocês médicos que estão me assistindo, mas quem tem um conhecimento de fitoterapia hoje é o nutricionista. Quem prescreve fitoterápicos, remédios fitoterápicos com funções biológicas é o nutricionista. Vocês têm que ter um conhecimento não só sobre cannabis, mas sobre outras plantas medicinais. Tá? E esse conhecimento eu espero que nasça, essa vontade de ter esse conhecimento nasça dessa palestra, dessa aula que eu acabei de dar para vocês. Mas, ok, a gente tem que respeitar a autonomia dos pacientes naturebas, que chegam para você dizendo: eu quero paz e amor e natureza. Então isso também é algo a ter em mente e a exercitar, que tem colegas médicos também que vão desconsiderar isso por falta de conhecimento, tá? Não, eles vão desaconselhar o tratamento natural por falta de conhecimento, também por falta de confiança, por falta de entendimento em medicações de origem vegetal, que vocês já passaram pelo conhecimento. E agora vamos para a prática, vamos deixar de palestra, deixar de falar, deixar de embasar e vamos para a prática. E aí a gente tem que ir lembrando vocês que nós temos 4 maneiras de obter o acesso a cannabis medicinal no Brasil hoje. Farmácias, através da RDC 327, que regulamenta cannabis nas farmácias do Brasil desde 2019. A importação direta, a RDC 660, que foi revista em 2023, mas que hoje ainda é a RDC que nos regulamenta de importações. Através das associações de pacientes, que têm autorizações sanitárias para poder existir, elas têm autorização judicial, melhor dizendo, tá? Desculpa. As associações têm a autorização judicial para fazer isso de maneira coletiva. E nós temos também o habeas corpus de autocultivo, que é a 4ª via de acesso a cannabis, e que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, que também faz parte do nosso trabalho médico, isso daí, a gente precisa entender. Alguns de vocês talvez vão querer trabalhar só com isso, igual eu tenho colegas mesmo, igual o Dr. Paulo Vinícius, ele trabalha com uma grande demanda voltada para o paciente tirar a autorização de cultivo em casa, e isso a gente consegue fazer também. Mas agora a gente vai entender um pouquinho dessas vias, e aí eu aproveito para os nossos parceiros, para as empresas que ajudam o Instituto a ser melhor, e estão desenvolvendo um trabalho excepcional no Brasil. Então, todas as empresas que a gente for ter acesso aqui, a gente vai ter uma cesta de relacionamento de networking com vocês. Vocês vão ter oportunidade de ter um conhecimento com elas, para a gente falar dos nossos parceiros e ensinar vocês a prescrever realmente. Eu vou ensinar vocês a prescrever os produtos da Easy Labs. A Easy é uma fábrica brasileira, eles têm um produto Full Spectrum de 36,76 mg, eles têm um produto isolado de 100 mg por ml, que resolve a maior parte das demandas, muito bons produtos, excelentes, e aí aquele fator que eu disse para vocês, que é o mais difícil, a replicabilidade,
quando a gente tem uma medicação farmacêutica, a gente não precisa se preocupar com isso. A gente tem a certeza de que as medicações vêm padronizadas, vem tudo com todos os selos de autorização sanitária que o Brasil exige. Mostrando aqui uma parte também do processo, para dar um pouquinho mais de embasamento industrial para vocês. É uma indústria médica brasileira, tá? E aí a prescrição dos extratos da Easy, a gente vai ter à disposição no receituário azul e no receituário amarelo ainda, porque estamos aqui hoje no dia 9 de outubro de 2024 e a Anvisa ela está modernizando esse processo dos receituários controlados. Então, nesse exato momento estão acontecendo testes. Então, eu não sei se essa aula vai ser atemporal o suficiente para a gente não ter as receitas azuis, mas de todo jeito eu vou ensinar vocês a preenchê-las. Aqui, o que a gente tem? A gente tem, obviamente, aquilo que todo mundo já vai preencher, o paciente, os dados, carimbo, data, etc. E aqui a gente tem que adicionar na receita o nome. Para a medicação Full Spectrum, é extrato de cannabis Easy Labs. Aí você bota extrato de cannabis Easy Labs, identifica o extrato de cannabis e a marca. Então, para prescrever outras marcas também é só usar extrato de cannabis, outra marca. E aí a quantidade de forma farmacêutica que você quer. A gente quer um frasco com 30 ml. Nós queremos um frasco de 36,76 miligramas por ml. E a posologia vai ser a posologia que você achar melhor. Essa receita azul ela tem várias limitações, né? Como escrever bem uma posologia, como dizer bem como o paciente deve se medicar. Então, aqui a gente tem essa limitação. Eu vou até botar um xizinho aqui porque vocês sabem muito bem. Aqui a gente vai indicar para o paciente 12 gotas 2 vezes ao dia, 25 gotas 2 vezes ao dia, etc. E para a gente prescrever, então, o canabidiol isolado, a gente vai simplesmente escrever canabidiol, Easy Labs, botar a referência aqui da concentração, que é 100 miligramas por ml, e a posologia que você assim escolher para o seu paciente. E aí um detalhe, o receituário amarelo, ele é para aquelas concentrações, aqueles produtos derivados de cannabis, extratos de cannabis com concentração acima de 0,3% do THC. Para mais de 0,3% de THC nessa mistura, eu devo então acrescentar, fazer essa receita no receituário amarelo, e essa é a única necessidade do receituário amarelo. Nós temos prós e contras. A gente vai botar na balança aqui, porque a gente precisa saber quais são os prós e contras de cada via dessa, porque o nosso paciente pode não se adequar no que a gente tem para oferecer, e o nosso tratamento pode ir por água abaixo por causa disso. A gente tem que garantir que o nosso paciente vá ter a melhor experiência, tá? E parte disso vem de conhecer quais são as dificuldades esperadas e quais são as vantagens e as dificuldades que eu posso ver. E aí a gente entra nos prós e contras das farmácias da RDC 327. Nem tudo são flores, adoro dizer isso. Então, o que a gente tem de vantagem? A rapidez em dispensar, o paciente ele consegue sair da sua consulta e comprar o remédio. A gente tem a segurança de uma medicação de grau farmacêutico, isso é uma segurança muito importante. Há aqueles médicos que não negociam com isso, só prescrevem produtos de farmacêutica, tá? Porque realmente isso daí é uma responsabilidade a menos para o médico. Então, quando a gente garante que esse produto vem da farmacêutica, a gente dá um pouco mais de segurança ao processo. Então, esses produtos têm regulamentação na Anvisa, eles têm registro de medicação na Anvisa, e aí a gente não precisa de mais nada, é só dar a receita azul e o paciente compra. Prático e rápido. Os contras é o preço elevado, a gente está falando de uma demanda que ainda é muito alta para um fornecimento muito baixo. Então, o preço ele vai estar elevado. Farmácias são a opção mais salgada, tá? Principalmente pelo custo-benefício. E aí, geralmente a gente estava sofrendo mais com isso, mas hoje já está bem melhor, mas ainda pode acontecer da sazonalidade da plantação, tá? E aí faltar o abastecimento para algumas regiões específicas. A gente tem hoje um crescendo, muitas pessoas e muitos municípios inteiros estão comprando muito cannabis, então a gente tem ali uma falta de abastecimento que pode chegar às regiões mais difíceis, né? Obviamente os grandes centros são mais beneficiados com isso, com o abastecimento correto, mas, por exemplo, aqui em Campina Grande, teve um tempo que a gente estava sem o abastecimento correto, era difícil prescrever. A gente tem baixas concentrações de THC, então quando a gente quiser trabalhar com THC, a gente não vai recorrer à farmácia, tá? A gente tem baixas concentrações de CBD também.
Então eu tenho pacientes, por exemplo, que se fosse fazer a conta pela farmácia, iam ter que comprar 126 frascos por ano. Enquanto isso, o importado, que tem uma concentração muito mais concentrada, o paciente compra 12 frascos por ano, tá? Um frasco por mês. Então, isso é uma dificuldade técnica, tá? É um ponto de melhor para o importado e pior para a farmácia, mas não que seja limitante da gente prescrever, tá? Todas essas medicações são prescrevíveis e aqui vocês não vão conhecer marca nenhuma que a gente não consiga prescrever com segurança. Vamos falar da importação direta. Nós temos alguns parceiros também, a marca Rafael, a marca Ace, a marca Earth Wellness e alguns outros parceiros que estão chegando, tá? Vocês, obviamente, vão ter acesso também ao catálogo, ao representante, ao pessoal da marca que vão desenvolver o relacionamento com vocês. Mas aí a gente já entende que vocês precisam estar aptos para prescrição. O que vocês precisam para a prescrição da 660 importado? É um receituário branco, simples, via única. Não precisa de receituário controlado, é um receituário branco simples, via única, que precisa ter todas as identificações do paciente, precisa ter todos os dados do médico, porque isso vai ser importante para retirar a autorização de importação com a Anvisa. Esses dados têm que estar ali para facilitar a sua vida e a vida da pessoa que está ali tirando a autorização daquela pessoa. Precisa ser nominal, tá? Precisa ter o nome da marca. Por que precisa ter o nome da marca? Porque a Anvisa só reconhece algumas marcas, então a gente precisa ir e ser nominal mesmo. Porque a autorização de importação é para uma marca e um produto específico. A gente precisa tirar autorizações de importação para os diferentes produtos que a gente for prescrever para o nosso paciente. Então tem que ser o nome da marca, o nome do produto escolhido, a concentração do produto escolhido e o tamanho do frasco, tá? É óbvio, tem que estar a posologia junto. E aqui no receituário branco a gente tem mais liberdade para escrever textos e laudos até, se eu quiser. Eu tenho que também justificar isso com o CID 10 ou CID 11 do meu paciente, do diagnóstico do paciente, que embasa então a minha prescrição. Até o momento isso daqui está sendo suficiente, tá? A Anvisa ela não está pedindo uma argumentação mais robusta, só você justificar com o CID ela já entende. E aí, obviamente, isso tem que ser assinado digitalmente ou assinado e carimbado fisicamente. E esse receituário, ele vale por um ano. Então, um paciente fez a consulta com você, ele pode comprar diversas vezes com essa mesma receita até por um ano. E aí, o que a Anvisa ela nos preconiza? A gente vai dar um zoom daqui a pouco, mas eu gosto de falar isso logo agora. Eu tenho que fazer uma conta para o paciente de quanto que ele pode utilizar de cannabis por ano, quanto que ele deve utilizar. E isso é um fator de segurança que a Anvisa nos imprime também. Porque imaginem só, se eu digo para o paciente assim, ó, para o seu efeito medicinal, essa é a quantidade que você precisa por ano, e aí a gente entende que está sendo mais, que está sendo menos, a gente precisa revisitar isso daí. E é um ponto de conhecimento, é um ponto de cheque, de segurança para o nosso paciente. Tanto que a Anvisa entende que esse paciente está sendo supervisionado, ele tem a tendência de não entrar num abuso de substância, livre também para o paciente comprar a quantidade do ano todo. É importante que a gente tente fazer essa conta para o ano inteiro, tá? Eu vou explicar uma coisa, um detalhezinho da prática clínica, principalmente para o sucesso do seu paciente. Quando vocês botam, por exemplo, 12 frascos, eu entendo que o meu paciente ele vai usar um frasco por mês. Na minha prescrição final, eu boto 12 frascos ano. O orçamento que esse paciente vai fazer para conseguir comprar a medicação anual dele obviamente vai vir um valor super alto. E esse orçamento é parte do argumento que a gente vai fazer para pedir o acesso a cannabis ao nosso paciente, judicializar. Então é importante que você programe essa conta para a quantidade de produtos que o paciente pode utilizar em um ano, porque isso pode ser benéfico para o seu paciente. Obviamente ele não tem obrigação de comprar tudo de uma vez. Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de prescrever para o paciente que nunca veio, eu gosto de prescrever um frasco do mais barato para ele poder ter acesso, ver o benefício e aí sim se programar para comprar, fazer uma compra maior, uma compra com a logística que faça mais sentido do custo-benefício, tá? Mas é isso. Aqui, vocês vão ver essa prescrição, eu vou dar um zoom aqui para ver se a gente consegue aumentar e melhorar a resolução. O que a gente vai ter? A gente vai ter a identificação do paciente, a gente vai ter todos os dados, a gente vai ter aqui, eu vou fazer de vermelho, tá? A gente vai ter o nome da marca,
a medicação, que é um CBD Full Spectrum 6.000 miligramas em 60 ml, uma unidade, 2 caixas. Tomar 10 gotas via oral à noite. A gente precisa botar o nome da marca, a substância, a mistura, a concentração e o tamanho do frasco, para a Anvisa saber. E aqui, o CID e os dados do médico. Os dados do médico vão ser necessários para a gente fazer a requisição para autorização de importação desse paciente. E aí, vamos falar do que é benefício, o que é malefício de importar. A gente aqui, eu não estou fazendo juízo de valor do que é melhor para o país, do que não é, mas infelizmente no Brasil, importar é mais barato do que comprar na farmácia. Importar, às vezes, é até mais barato do que comprar em algumas associações. Então, a gente precisa entender que para o paciente vai ser mais benéfico de vez em quando importar. A gente também tem algum grupo de vantagens importando, tá? Que são bem atrativas. Por isso que a gente vai ter acesso a essas empresas também, porque elas fazem um trabalho muito bem feito e oferecem coisas que o mercado brasileiro não tem, tá? Vamos lá. Prós. São preços mais acessíveis, geralmente. Então, a gente tem aqui no importado o mais barato, é o melhor preço custo-benefício, porque a gente consegue trabalhar com logística. Então, são medicações mais concentradas justamente pela logística. Aí um fato curioso para vocês, tá? Que talvez não conheçam sobre cannabis. O haxixe é aquele concentrado, um extrato, tá? Que a gente viu. O haxixe ele foi historicamente inventado para poder facilitar a locomoção, para a gente trabalhar então ao invés de transportar uma plantação inteira, transportar o extrato dessa plantação para ser mais fácil de transportar e quantificar. Então, geralmente isso traz para o movimento, para a logística, concentrações mais altas, medicações mais concentradas, que é o que a gente vai ter, eu acho que de maior benefício em importar. Eu tenho pacientes hoje, por exemplo, que utilizam cerca de 1.000 miligramas dia de uma medicação full spectrum. Tá? Uma paciente autista com epilepsia refratária, ela vai usar 1.000 miligramas dia de full spectrum, tá? E ela tá ótima, ela tá maravilhosa. A gente conseguiu a judicialização para ela, por quê? Porque é muito caro, tá? 1.000 miligramas dia de uma medicação. Se a gente tem frascos de 6.000 miligramas, um frasco de 6.000 miligramas ia durar o quê para ela? Uma semana menos, tá? Então a gente consegue sim medicações mais concentradas. A gente consegue medicações concentradas em associações também, tá? Com algumas associações. Mas as mais concentradas que a gente tem, com um grau de pureza farmacêutico, vem de fora, tá? E infelizmente é mais barato comprar mais lá fora do que aqui no Brasil. Então a gente tem também a possibilidade de importar diversas apresentações diferentes, que aqui a gente não tem. A gente tem como importar o Broad Spectrum, que é aquele espectro reduzido, que é só importado, a gente não tem nada no Brasil ainda de amplo espectro, que não contenha THC, tá? A gente tem como importar medicações com outros canabinoides mais difíceis de ter aqui no mercado brasileiro, como o CBN, como o próprio THC, como o CBG, que vocês conheceram, tá? É só importando, infelizmente. Se eu não me engano, tem uma associação no Brasil que está com a genética de CBG, mas mesmo assim é muito pouca, tá? É uma concentração baixíssima. Então a gente tem acesso aos outros canabinoides só importando, ainda, tá? Até que a tecnologia nossa avance. E aí vale salientar que a Anvisa, que ela quem regulamenta isso, ela está fazendo um trabalho master, tá? Super primoroso em organizar isso tudo para o mercado brasileiro, tá? E aí, contras, o que eu tenho de desvantagem? Eu tenho como desvantagem um frete internacional, que muitas empresas cobram um frete bem caro, tá? Que pode variar aqui, eu já vi de R$ 50 até R$ 380. Eu já vi fretes internacionais. A média, pessoal, varia entre os 125 e os R$ 180, que é o que tem sido praticado. E geralmente as marcas não estão deixando subir muito disso, porque senão fica inviável para o paciente. Eles conseguem ter um pouquinho mais de perda aí para dar um pouco mais de organização no frete. Eu posso ter atraso nos envios, mas de todo jeito eu já tenho uma situação de logística que vai demorar ali de 10 até 20 dias para essa medicação chegar na casa do nosso paciente. E tem muito paciente que está com muita pressa, eles não querem esperar, tá? Então a gente precisa também oferecer alguma outra alternativa para esses pacientes, mas a gente também tem que entender que essa é a alternativa melhor custo-benefício. E aí muitos pacientes vão pelo custo-benefício mesmo. E agora a gente vai falar de associações. Aqui eu dou um abraço grande para o pessoal da Aliança Medicinal, que é aqui em Pernambuco, Olinda, Recife,
tá? Pertinho daqui. O pessoal faz um trabalho muito legal, contra muito preconceito aqui da região Nordeste, eles fazem um trabalho muito bacana e atendem a diversas famílias com produtos excelentes, tá? Produtos muito bons. A ABEC Médica é outra associação aqui do Nordeste, que é na Bahia. A ABEC também faz produtos excelentes e eles são uma das únicas associações que são autorizadas a dispensar a medicação in natura, Flor in natura, para os pacientes, com também medicações excelentes. Então, o pessoal da ABEC Med é parceiro aqui do Instituto e vocês vão ter acesso a eles também. E o pessoal da Santa Cannabis, que para mim, na minha opinião, é a melhor associação do Brasil hoje. Então, são as medicações de associação que eu mais confio. Vocês agora vão entender um pouquinho sobre essas associações. Aqui é a Aliança Medicinal, pessoal. A Aliança é um galpão bem bonito. As plantas são cultivadas indoor e isso garante um princípio muito importante para a gente que está trabalhando com cannabis, tá? Que é a replicabilidade. O que é a replicabilidade? É a segurança de que cada frasco vai ser igual ao outro e que a mesma condição ela está sendo ofertada para todas as plantas e todas as colheitas. Quando a gente tem um cultivo indoor, a gente tem um controle dessas variáveis, tá? A gente tem um controle bem interessante dessas variáveis e a gente tem, então, como esperar que aquelas plantas que são clones uma das outras produzam a mesma quantidade de fitocomplexos, tá? Então, esse ponto da replicabilidade eu acho importantíssimo. Não que medicações que sejam cultivadas outdoor não consigam passar por um processo, tá? São processos ligeiramente diferentes para tirar uma medicação. Então, o pessoal da Aliança tira a medicação com um processo, o pessoal da Santa Cannabis tira a medicação com outro processo, tá? Mas eu acho muito legal a gente ter uma opção de cultivo indoor também, tá? E aqui mostrando as condições são... Obviamente é um laboratório bem estruturado, o laboratório deles, e eles têm nos containers as mesmas condições de temperatura, de umidade e tudo certinho para todas as plantas serem bem parecidas. Se vocês perceberem aí, todas as plantas são bem parecidas, tá? Porque elas são clones e elas têm a mesma quantidade de nutrientes, mesmo tudo. E aqui o pessoal da Santa Cannabis, que também tem um laboratório maravilhoso, que estão inaugurando essa semana um laboratório novo, que me convidaram, eu não pude ir, que também faz um serviço muito interessante. A Santa hoje, para mim, é uma das maiores associações ativas, com banco de pacientes ativos e que consegue investir em ciência, tá? A gente aqui no Instituto Cannabis na Prática estamos com um projeto de pesquisa com a Santa Cannabis e a gente está apoiando outros projetos de pesquisa que a Santa está desenvolvendo lá em Santa Catarina. Então a gente consegue dizer que somos instituições muito parceiras e muito frutíferas juntos. Vocês vão ter acesso também ao pessoal da Santa e aí a gente vai disponibilizar um número para vocês terem acesso ao pessoal. Mas aí mostrando, né, aqui a parte do laboratório, a matéria-prima. Aqui o concentrado, que é usado para diluição, é tudo 100% ali orgânico, matéria 100% vegetal, dentro de um laboratório que obedece a todas as melhores boas práticas. Então, o que a gente precisa para prescrever a associação? A gente também precisa ser nominal, prescrever com o nome. Aí aqui a gente vai fazer um exemplo. O que a gente precisa ter? A gente precisa ter o nome da marca, Santa Cannabis, por exemplo. A gente precisa ter a descrição do produto escolhido. A gente precisa ter também a concentração do produto escolhido. A gente precisa ter o tamanho do frasco, a posologia, o CID 10 e 11. E aí algumas associações elas vão pedir um laudo, tá, pessoal? Algumas associações vão necessitar desse laudo, que nada mais é do que aquela justificativa clínica que a gente vai construir. Aí eu vou escrever aqui para vocês, tá? O que a gente precisa no laudo. A gente precisa dizer assim, ó. Eu acompanho esse paciente para os diagnósticos X e X e esse paciente apresenta falha terapêutica na terapia convencional com essas medicações X e Y, sendo então indicado no uso compassivo a prescrição de cannabis medicinal sob supervisão médica. É só isso que vocês precisam escrever. Se vocês precisarem voltar, tá? E fazerem a transcrição, fiquem à vontade. Mas é só isso que a gente precisa ter. É a descrição dos diagnósticos, a descrição das terapias que estão em falha e a prescrição de cannabis. É um laudo simples, é um laudo que dá para você fazer ele pré-pronto e botar só o CID e o nome do paciente e dispensar, dá para criar um modelo facilmente de fazer isso. Essa prescrição também é válida por 1 ano, então o paciente ele tem esse cadastro ativo na associação por 1 ano e ele pode comprar com essa receita
para manter o mesmo nível. Se esse paciente tiver, obviamente, uma mudança de dose, a gente tem que mandar uma nova receita. A gente tem que justificar essa mudança de dose e essa supervisão para a associação, que é quem está recebendo, quem está dispensando essa medicação para o paciente. O que a gente precisa ter? O que a gente precisa fazer é escrever o nome da associação. Vamos botar aqui Santa Cannabis. Vamos supor que eu queira uma medicação, um extrato de CBD, um CBD full spectrum. E aqui a gente vai trabalhar com uma 40 miligramas por ml em 30 ml. Um frasco. É um exemplo, tá? Então é isso que vocês precisam. E aí nós temos também prós e contras. Igual tudo nessa vida, nem tudo são flores. Aqui são mais flores, porque algumas associações conseguem prescrever flor, tá? Conseguem dispensar a flor in natura, como a Abrace e a ABECMED. Essas associações eu conheço e eu sei que o trabalho é bem sério e a gente consegue ter um controle bem rigoroso em dispensar essas medicações para os pacientes que a gente consegue ter as indicações clínicas. Então isso é um pró que ainda não tem outro jeito de conseguir, tá? Flor no Brasil é só nas associações ou no tráfico. São preços mais acessíveis que farmácia, mas nem sempre são preços mais acessíveis que os importadores. Então a gente precisa ser honesto, dar a César o que é de César. Algumas associações têm um preço mais tranquilo, algumas têm um preço bem salgado, tá? As medicações são bem mais frescas. Se a gente sabe que aquela matéria-prima então foi anual, foi uma colheita daquela associação, a gente vai ter então um pouco mais de frescor, a gente vai ter acesso a mais propriedades terapêuticas, tá? E geralmente a gente tem uma concentração bem elevada de THC, o que isso pode ser até um problema em algumas associações que não têm um controle rigoroso, e aí isso passa a ser um contra também, tá? Mas todas as associações que vocês vão conhecer aqui têm um controle rigoroso de medicamentos, elas teriam tudo para ser aceitas, para ter um medicamento registrado na Anvisa, e estão tentando o processo para registro de medicação na Anvisa com as suas medicações, tá? Então, isso é um passo da indústria brasileira que precisa ser dado. As associações são um passo importantíssimo. O que a gente tem também como ponto positivo? Concentrações maiores de canabinoides ácidos. Por quê? Porque a medicação é mais fresca, então eu tenho uma concentração maior, mais prevalente de canabinoides ácidos. E canabinoides ácidos têm um perfil de interação muito bonito e muito legal. São muito efetivos, a gente tem eles como muito difíceis de conseguir, porque são, obviamente, conseguidos com a planta mais jovem, quando ela é menor, então é uma medicação um pouco mais cara de ser produzida, tá? Uma matéria-prima mais rara. E quando a gente tem associações, essa medicação ela tá bem fresca, então vem rico com canabinoides ácidos na grande maioria. E aí vamos falar das desvantagens. O que eu tenho de desvantagem? É um valor muitas vezes mais caro do que importar, então para alguns pacientes faz mais sentido importar do que comprar até mesmo em associações, isso é um ponto negativo que eu espero que mude muito em breve, tá? A gente pode ter atraso nos envios também, porque o Correio Brasileiro, vocês sabem como é que são, a gente não precisa nem abrir essa gaveta. A gente tem também uma espera logística, porque algumas associações, por exemplo, elas vão ter um contingente represado de demanda, e aí eles não vão conseguir atender a todos os pacientes, tá? Porque aquela produção deles é limitada. E aí, obviamente, é uma indústria em crescimento. Eu espero que isso também seja resolvido em breve, porque é muito melhor comprar algo aqui dentro do Brasil. Vocês concordam? Eu acho também. Então, a maioria das associações não tem autorização. E aqui eu tenho que corrigir. Não é a Anvisa que dá essa autorização para as associações, tá? É a Justiça. A Anvisa, ela dá o direito, você registra o medicamento, ela não dá autorização para funcionar. Então a gente já esclarece isso daqui. Quem dá autorização é a Justiça. A gente vai entender isso um pouquinho mais na frente. Geralmente também a gente tem baixas concentrações, porque a demanda está alta, então é difícil, caro fazer uma medicação mais concentrada. Então a gente ainda está tendo essa dificuldade, mas algumas associações como a Santa Cannabis, por exemplo, e a Abrace até, já tem uma medicação mais concentrada, com concentrações bem altas, tá? Então, isso está sendo feito. Obviamente, há de dizer também que concentrações mais altas são mais difíceis de ter um produto mais estável. Então, o importado ainda sai na frente com concentrações mais altas. Algumas associações fazem um produto artesanal, puramente na mão, ou então semi-artesanal, que isso vai ser uma dificuldade para o processo. Tem algumas associações que eu não trabalho mais por causa disso, que me oferecem
um produto que não tem segurança. Vocês já viram o porquê disso na aula de certificado de análise, não vou falar de novo, mas isso não pode acontecer. A gente não vai trabalhar com nenhuma associação que não apresente o certificado de análise dos seus produtos, porque senão a gente não sabe o que a gente está prescrevendo e a gente precisa saber. E nós temos também, agora pulando para o habeas corpus de autocultivo. Habeas corpus de autocultivo. O que a gente precisa ter? Tá? Aqui não é um receituário branco simples, não é uma via única, mas tudo que eu for construir vai ser no receituário branco de via única. Toda a argumentação, todo laudo que eu for dar no meu paciente vai ser um documento simples. E aí eu preciso, enquanto médico, entender que isso é uma possibilidade. Vai ter os pacientes que vão procurar a gente para fazer o seu habeas corpus de autocultivo, tá? Para dar início. E aí, o que é o habeas corpus? O habeas corpus é uma autorização para você já continuar cometendo uma conduta que fere algum princípio, tá? Então, alguns pacientes, eles vão ter autonomia de plantar a própria medicação, eles vão querer isso, eles vão pagar pelo direito de conseguir isso, tá? Infelizmente, ainda é assim. A gente consegue supervisionar e programar como que vai ser esse tratamento do nosso paciente. É um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, precisa de muito acompanhamento e precisa de uma equipe multidisciplinar para a gente fazer isso acontecer de uma maneira que eu consiga dizer que eu estou fazendo saúde para o meu paciente. Não, a gente não vai simplesmente dar autorização para o paciente plantar e fumar maconha em casa. Tem muitos pacientes que extraem a própria medicação. Tem muitos pacientes que vão fumar sim, tá? Eu não estou aqui recriminando esse ato, mas a gente precisa ensinar o paciente a extrair a própria medicação. Tem muito paciente que mora em fazenda, tem muito paciente que mora em zona rural, que pode tranquilamente extrair. Eu conheci outro dia uma senhora que ela é a farmácia viva da cidade dela. Ela faz plantas, ela faz garrafadas de plantas medicinais. Ela precisa do habeas corpus de cultivo para fazer cannabis medicinal para a região dela. Então, alguns pacientes, a gente vai ter então essa confiança, tá? Esse conhecimento suficiente para deixá-lo plantar, extrair a própria medicação e consumir a sua medicação de maneira autônoma. É outro método de garantir o acesso. Para isso, a gente precisa de uma estrutura muito grande. Então, o habeas corpus é uma autorização para a gente cometer uma infração. Para você solicitar o habeas corpus, você já tem que estar plantando, você já tem que estar cometendo esse crime. E precisa estar sendo supervisionado. E exatamente esse pedido ele tem que ser embasado em toda a supervisão que você vai demonstrar ter, que o paciente precisa demonstrar ter. A gente tem que respeitar essa autonomia do paciente também. O juiz ele entende que essa autonomia é um direito do paciente. E nós, médicos, você pode escolher não trabalhar com isso, tá? Tem muitos médicos. Eu mesmo atendo muito pouco demanda de autocultivo. Eu não tenho tanto tempo, que realmente me demanda muito tempo. Mas é um tipo de produto, é um tipo de atendimento que você consegue fazer para o seu paciente, para o seu cliente, e você consegue cobrar um valor a mais por causa disso. Eu tenho colegas, por exemplo, que cobram R$ 5.000 para acompanhar o paciente durante o processo de tirar o habeas corpus dele. E ele se mantém fazendo só isso, tá? Inclusive, colegas médicos que têm consultórios, que atendem outras demandas, mas o valor do habeas corpus é R$ 5.000. Por quê? Porque isso dá muito trabalho, é muito tempo que a gente tem que fazer laudo, redigir argumento, buscar artigo científico, construir um laudo com o paciente e com o engenheiro agrônomo, muitas vezes, tá? Então é muito mais trabalho. Quase ninguém faz, tá? Escassez de profissionais fazendo isso. Então talvez faça sentido para você entrar dentro dessa engrenagem. E aí o que eu preciso para o meu paciente conseguir judicializar? Não sou eu médico que vou dar a autorização dele plantar, tá? Não achem que é isso. Mas o que a gente vai fazer é construir um argumento que deixe o juiz entender que aquele paciente ele tem condições de fazer isso. E eu só consigo atestar isso se eu, médico, vejo que o meu paciente tem condições de fazer isso, tá? Nem todo paciente ele vai conseguir. E isso também é parte de ser tão difícil assim, tá? Porque vai ter negativa, vai voltar, a gente tem que fazer uma readequação de laudo, etc, etc. É muito trabalho, tá? E aí, a gente precisa provar um acompanhamento multidisciplinar. Não é só o meu laudo de médico canábico, por exemplo, que vai pedir esse habeas corpus. Esse paciente, ele tem que provar um acompanhamento, várias justificativas pelas quais ele utilizaria e cannabis faz sentido para ele. E aqui, por exemplo, ó, laudo do psiquiatra, laudo psicológico, qualquer tipo de atendimento
precisa ser documentado aqui para a gente conseguir embasar. Por exemplo, o laudo do fisioterapeuta dizendo a deficiência motora que aquele paciente tem, a dificuldade motora. Tudo isso faz parte do argumento. Então, eu, médico, se eu quero um paciente que tem sucesso, eu preciso orientar o paciente a juntar essas informações, ir atrás dos seus médicos e outros profissionais para laudarem e me darem mais informações, que aí eu vou conseguir construir um argumento mais robusto. Lembra que eu estou batendo muito na tecla de construir argumento robusto, tá? Precisamos. A gente precisa que o paciente tenha um curso de cultivo e extração. E aí esse curso ele vai dar um certificado, é um curso formal que muitas instituições estão oferecendo e eu espero oferecer para vocês em breve. Eu preciso de laudos de melhora, que aí esse laudo de melhora é nosso, tá? Nossa responsabilidade. Eu preciso de laudos de falha terapêutica. E aqui não precisa ser assim, tentou e falhou. Eu posso utilizar o laudo do psiquiatra, por exemplo, para informar quais as medicações que aquele psiquiatra prescreveu para aquele paciente, quais medicações o meu paciente de HIV toma, quais medicações de Parkinson o meu paciente parkinsoniano toma, por exemplo, tá? Para a gente poder, então, documentar isso e justificar. A gente precisa de um bom advogado, e esse é um processo que ele é um processo que é muito caro, então a gente precisa de um bom advogado, um advogado que tenha experiência, e eu preciso de dinheiro para bancar o processo, porque é um processo muito caro. Alguns advogados vão cobrar ali dos seus 5 mil reais, até advogado cobrando 38 mil reais, eu já vi, para o processo inteiro. Vai depender da gravidade, vai depender da complexidade. E aqui nós temos um parceiro, que é o professor Murilo, faz parte do grupo, né, que dá aula para vocês no módulo jurídico. Nós temos o curso do professor Gabriel também, que é parceiro aqui do Instituto Khan Academy, mas dá um espacinho aqui para o Murilo, para vocês se conhecerem algum advogado que quer entrar para a parte de direito canábico, o curso do Murilo para habeas corpus de autocultivo é excelente, tá? O Murilo também vai ficar disponível para vocês criarem um relacionamento com ele. Se vocês precisarem de qualquer aconselhamento, pode procurar ele também, tá? Ele é parte do nosso time jurídico, junto com a doutora Patrícia, junto com o doutor Matheus Jacarandá. E vocês podem utilizar dos professores de direito para tirarem as dúvidas. Aí o Murilo, nessa parte do curso dele de habeas corpus, ele fala tudo. A gente também vai pincelar um pouquinho sobre habeas corpus lá no módulo jurídico, onde essas informações vão poder fazer um pouco mais de sentido, tá? E ver qual é o paciente, por exemplo, que vai ter autorização para plantar em casa. Então, esse manejo fica lá para o módulo jurídico, tá, pessoal? Em relação ao habeas corpus, é bem complicado. Eu espero que a gente tenha conseguido, pelo menos, dizer um pouquinho de quais são as possibilidades. E ao longo do nosso curso, a gente vai criando um pouco mais de conhecimento sobre essa via. É a minoria. São poucas pessoas que vão ter dinheiro para bancar o processo. É um nicho muito pequeno ainda, tá? Mas é um nicho bom. Tá? Então, se você tem curiosidade, eu sugiro que você venha mais a fundo de pesquisar isso. Em relação ao que a gente tinha para falar nessa aula, era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu sei que foi uma aula longa, que a gente discutiu várias coisas, mas não tinha como ser diferente. Vocês têm que saber prescrever e prescrever bem. Aqui vocês estão adquirindo essa informação de saber prescrever e saber prescrever muito bem, porque isso vai gerar recorrência no consultório de vocês. Os seus pacientes vão ficar bem manejados. E essa é a melhor chave para gerar recorrência. É não só aprender a canetar, aprender a manejar o seu paciente para que ele fique satisfeito e você fique satisfeito com a escolha que você fez também de adquirir esse conhecimento, tá? Então, próxima aula a gente conversa e tchau!